Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, primeiro no capítulo de número 33 e no versículo de número 22. Gênesis, capítulo 32, desculpem, eu falei 33, é o capítulo 32 e versículo 22. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamarás mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Agora abram lá no capítulo de número 34, capítulo de 35, desculpa. Livro de Gênesis, capítulo 35, versículo de número 1. E a Bíblia vai dizer assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os com que ele estava: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que eu tenho andado. Amém? Amém. Glórias a Deus. Amados, quando a gente fala da descendência, né, da nossa descendência, muitos falam, né, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que foi a descendência até o nascimento de Jesus Cristo. Abraão foi pai de Isaac, Isaac, por sua vez, pai de Jacó e Esaú, os 2 filhos de Isaac, que eram irmãos gêmeos. E hoje, quando a gente fala de Jacó, a gente pensa e lembra num grande homem de Deus. E realmente, Jacó foi um grande homem de Deus, tanto que Deus o escolheu para ser pai de muitas nações, e dele vira a descendência de Jesus. Então nós não podemos negar que Jacó sim foi um grande homem de Deus, mas nem sempre foi assim. Até mesmo porque o nome Jacó significa aquele que engana, aquele que trapaceia. Por quê? Porque desde o nascimento de Jacó, como eu falei, ele e o seu irmão Esaú eram gêmeos. E já no nascimento a Bíblia diz que Jacó veio pendurado na perna de Esaú porque ele queria nascer primeiro. E a grande rivalidade entre Jacó e Esaú foi justamente por causa da primogenitura. Porque naquela época o filho mais velho, o primogênito, ele tinha algumas regalias. Ele tinha algumas, digamos assim, coisas a mais com a família. E quando Jacó cresce um pouco mais,
Então, ele, numa oportunidade que ele teve, ele compra a primogenitura do seu irmão Esaú, troca por comida, pois o seu irmão estava com muita fome, desesperado por comida, e ele oferece, então, um prato de comida para o seu irmão e troca pela primogenitura. Por aí, ele já, mais uma vez, trapaceia o seu irmão. Um pouco mais adiante, quando Isaac, o pai deles, estava prestes a morrer, mais uma vez, com a ajuda da mãe dele, ele engana Isaac. Isaac já era cego, estava no leito de morte, e pede para que seu filho Esaú vá e caça um animal selvagem e faça um guisado para ele, que provavelmente era o prato preferido dele. Só que a mãe de Jacó ouve, e como ela tinha uma predileção por Jacó, ele era o filho preferido dela, digamos assim, ela chega a Jacó e diz assim: ó, teu pai quer um guisado, então vamos matar um cabrito, vamos fazer um guisado, e tu te apresenta ao teu pai dizendo que é Esaú, para que ele te abençoe, no lugar dele te abençoar o teu irmão. E aí Jacó fala para ela: mas eu sou menor que meu irmão é grande, ele é caçador, ele é peludo. E aí então eles têm a ideia que eles colocaram em volta do braço de Jacó uma pele de animal, para que ele tivesse o cheiro de caçador, e fazem o guisado e levam até Isaac. E Isaac, como ele não conseguia ver, então ele apalpa, o seu filho e vê que o braço realmente é peludo, e ele acha realmente que era Esaú. Então ele come daquele guisado e abençoa a Jacó, achando que estava abençoando a Esaú. Só que quando Esaú volta da caçada, então ele descobre o que Jacó fez, e ele jura que ele não ia descansar enquanto ele não matasse Jacó. Então Jacó foge, para que Esaú não o encontrasse e não o matasse. E assim a história segue. E diz que quando Jacó estava andando, então ele encontra uma moça muito bonita, a qual ele se apaixona, e ele vai até o pai dessa moça e diz que ele trabalharia 7 anos de graça para aquele homem em troca da mão da filha dele. E assim foi, ele trabalhou durante 7 anos, e quando ele esperava que ia receber a mão daquela moça que ele tanto gostava, o pai dela vem e dá para ele a filha mais velha, porque naquela época era costume de que a filha mais nova não casasse até que a mais velha não tivesse casado. E aí Jacó começou a sentir na pele, porque ali ele foi trapaceado também. Então ele trabalha mais 7 anos para aquele homem, para que aí então ele pudesse casar com a mulher que ele amava. Só que enquanto aí então ele continua trabalhando com o sogro dele, só que aí ele começa a enganar o sogro dele também, porque ele fala para o sogro dele: vamos fazer assim, eu cuido de todo o seu rebanho, só que as cabras, os animais que nascerem malhados, então eu separo e esses serão meu, vai ser o meu pagamento. E os demais vai ficar para o Senhor. Só que ela achou uma forma de que os animais mais bonitos, aqueles mais valiosos nascessem malhados. Então ele começou a enganar o sogro dele também. E assim ele foi enriquecendo. Ele foi se tornando um homem muito bem sucedido. Só que em determinado momento ele sabe que o irmão dele estava mais perto dele do que ele imaginava. Então ele foge novamente do irmão dele. Então ele leva tudo. Ele leva suas 2 esposas, ele leva os seus filhos, porque nessa etapa da história ele já tinha filhos. Ele leva o seu rebanho e sai caminhando. E aí então a gente chega na parte da história em que nós lemos o versículo. Eles chegam às margens do rio Jaboque, que era um afluente do rio Jordão, onde mais tarde Jesus foi batizado. E ali então eles armam um acampamento, e ele se preocupa porque a promessa do seu irmão era que ele não ia descansar até que ele não matasse Jacó. Então ele atravessa o rio Jaboque com as suas 2 mulheres, com seus 11 filhos, os rebanhos que ele tinha,
deixa lá do outro lado e ele volta para enfrentar então Esaú. E ele pega alguns dos seus servos e manda que ele entregue para ele algumas ovelhas, alguns bois, algumas vacas, de tudo que ele tinha melhor, como forma de estar pedindo perdão para o seu irmão. E ele fica aguardando então a chegada do seu irmão, porque com certeza quando o irmão dele chegasse, ele estava contando que ele ia morrer. E aí então a Bíblia vai nos relatar que aparece um homem, né? Depois a Bíblia vai nos dizer que era um anjo. E eles lutam então a noite inteira, até que estava amanhecendo. Até então que começa a amanhecer, e o anjo diz para ele: me deixa eu ir, que já está amanhecendo. E aí ele diz assim: não, eu não vou deixar você ir até que tu não me abençoe. E aí o anjo toca na coxa dele, e ali ele pergunta: como é que é o teu nome? Ele vai dizer: eu sou Jacó. E o anjo diz para ele: então daqui para frente tu não vai ser mais Jacó, não vai mais te chamar Jacó, daqui para frente o seu nome vai ser Israel, que é onde deu origem a nação realmente de Israel, né? O povo de Israel que nós conhecemos hoje. E aqui a gente começa a refletir, e a gente vê como muitas vezes a gente não é perseverante perante Deus naquilo que a gente quer. Nós estávamos falando disso hoje no carro, viu? Como Deus faz as coisas. E muitas vezes a gente traça uma meta para nós, a gente quer algo, a gente até luta por algum tempo, só que daí a gente desanima. É Deus, aleluia. E aí, consequentemente, nós perdemos a nossa bênção. Jacó foi persistente, ele insistiu, ele persistiu, e ele falou para o anjo: eu não vou te largar até que tu não me abençoe. E ele saiu dali abençoado pela perseverança, pela insistência dele. Glória a Deus, aleluia. Isso significa que nós também temos que seguir o exemplo de Jacó. Se nós traçamos uma meta para a nossa vida e nós sabemos que nós não estamos fazendo nada de errado, nada que seja contrário à vontade de Deus, nós temos sim que perseverar, porque mais cedo ou mais tarde Deus vai nos abençoar. Glória a Deus. Eu não concordo com aquele ditado que diz: Deus tarda, mas não falha. Eu não concordo com isso, porque Deus não tarda. Deus faz tudo no seu devido tempo. Glória a Deus, aleluia. Deus faz tudo no tempo correto, porque muitas vezes se Ele colocar algo na nossa mão antes que a gente esteja preparado, aquilo não vai ser bênção para a nossa vida, e sim maldição. Verdade. Então nós temos que esquece isso, que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, Deus faz tudo no seu devido tempo, no tempo certo, no tempo dele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, chegando mais lá na frente, no capítulo 35, aonde a gente leu o segundo versículo, a gente vai ver que a Bíblia diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugisse diante da face do teu irmão Esaú. Aqui a gente começa a nossa mensagem. E a gente vê que Jacó, naquele momento, ele estava passando por um momento muito difícil da vida dele. Talvez um dos momentos mais difíceis da vida dele, onde ele viu que ele ia perder sua família, que ele ia perder o que ele tinha e ia perder até a vida dele. Então, naquele momento, Jacó estava passando por um momento bem difícil na vida dele. Só que ele teve que tomar algumas atitudes, ele teve que seguir algumas ordens, algumas diretrizes que Deus deu para ele, que é o que nós vamos ver agora. Porque a nossa vida, amados, é como se ela fosse uma escada. A gente tem que ir subindo degrau por degrau.
Só que às vezes é preciso a gente recuar um pouquinho, descer um degrau, olhar para o caminho que a gente tem que seguir, ouvir a voz de Deus e a partir daí a gente começar a tomar as nossas atitudes. Aleluia. E a primeira coisa que Deus diz para Jacó, o que é? Levanta e sobe. Aleluia. Jacó naquele momento ali, ele não estava prostrado fisicamente, ele não estava de joelho, não é isso que Deus estava querendo dizer naquele momento. Jacó não estava lá de joelhos, Jacó estava prostrado espiritualmente. Jacó estava passando por um momento difícil na sua vida, até mesmo porque entre os dois capítulos que a gente leu, se a gente for ler lá na Bíblia, a história vai relatar um episódio onde a filha de Jacó foi violentada, foi estuprada, e os seus filhos armaram uma emboscada para o filho do rei desse povo que fez essa emboscada e mataram o povo todo. Então tem uma história aí no meio. Só que Deus olha para Jacó e diz assim, ó, levanta. Deus não quer nos ver prostrados. Deus não quer nos ver de cabeça baixa. Deus não quer que nós estejamos prostrados diante dele, a não ser para adorá-lo. É Deus. Deus exige de nós uma nova postura. Uma nova postura espiritual. Deus não quer que nós andemos de cabeça baixa por aí, murmurando, reclamando da vida, só dizendo que as coisas não funcionam para mim, que as coisas não dão certo para mim. Deus nessa noite está dizendo para nós que Ele quer de nós uma nova postura, Ele quer de nós uma nova atitude, Ele quer de nós uma atitude de homens e mulheres de Deus, que não se prostram diante das dificuldades e se glorificam o nome dEle, mesmo diante das provas, porque tem a certeza que mais cedo ou mais tarde as bênçãos dEle vão vir sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Deus fala para Jacó, levanta e sobe. Deus não fala simplesmente para Jacó, ó, te levanta e sacode a poeira e vai. Deus fala para Jacó assim, ó, levanta e sobe. Ou seja, não adianta só a gente tomar uma nova postura na nossa vida, a gente sair daqui da igreja hoje e dizer assim, opa, daqui para frente eu vou tomar uma nova postura espiritualmente e ficar estagnado no mesmo lugar, nas mesmas atitudes, fazendo as mesmas coisas que a gente fazia, esperando que as coisas caiam do céu. Não. Assim como Deus fala para Jacó, levanta e sobe. Deus está dizendo para nós nessa noite assim, ó, ei, te levanta, toma uma nova postura, uma nova atitude espiritualmente e segue em frente. Traça o teu rumo e vai em busca daquilo que tu tens projetado para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Porque se a gente parar, se a gente simplesmente se levantar e dizer assim, opa, agora eu vou tomar uma nova postura daqui para frente, e se a gente ficar parado no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, a gente corre o risco das dificuldades vir de novo e levar a gente para baixo de novo. Daqui a pouco a gente está lá jogado de novo, murmurando, reclamando das mesmas coisas, dizendo que nada acontece para mim, dizendo que Deus não me abençoa, porque eu sou um coitado, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Então a gente precisa sim ter uma nova postura, uma postura de cristão verdadeiro na nossa vida, mas a gente precisa caminhar em busca daquilo que a gente quer. Não adianta simplesmente eu dizer assim, mas eu oro todas as noites, eu coloco na presença de Deus, eu busco, mas nada na minha vida acontece. Aquela porta de emprego que eu tanto quero não se abre para mim. Vai ver, o cara nem mandou um currículo, não mandou. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa sim ter uma nova postura perante Deus,
mas a gente precisa caminhar para frente, sem olhar para trás, sem olhar para aquilo que deu errado, na certeza que daqui para frente as coisas vão ser diferentes e vão dar certo na minha vida, porque aquele que está caminhando comigo não é ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Pai. Andar por andar não vai alterar em nada a nossa vida. A gente precisa andar com objetivo. Verdade. A gente precisa traçar um objetivo na nossa vida e ir em frente. E Deus fala mais a Jacó. Deus vai dizer assim, vai a Betel. Levanta, sobe, vai a Betel. Betel significa casa de Deus. O significado da palavra Betel é nada mais, nada menos do que casa de Deus. Quando Deus fala isso para Jacó, Ele está dando a direção para Jacó. Ele está dizendo assim, Jacó, te levanta, segue a tua caminhada em frente e vai para aquele lugar que eu estou te ordenando. Glória a Deus. Deus, essa noite, Ele está dizendo para nós que Ele quer dirigir as nossas vidas. Aleluia. Ele quer tomar as rédeas da nossa vida. Não adianta a gente querer dar aquela ajudinha para Deus, achar que pelas nossas forças nós vamos chegar a algum lugar, porque nós não vamos. Nós temos que quebrar o nosso orgulho e reconhecer que somente Deus tem o poder de fazer o melhor para nossas vidas. Então vamos colocar os nossos propósitos diante de Deus e perseverar naquilo que nós queremos, sem querer dar aquela ajudinha para Deus. Ou nós confiamos em Deus ou nós não confiamos. Verdade, Deus. Aleluia. Vocês já imaginaram pegar um carro, embarcar duas pessoas no carro e as duas querem dirigir ao mesmo tempo? Vocês já imaginaram onde é que isso vai acabar? Com certeza ou é ribanceiro ou é poste. Então, amados, nós precisamos confiar e entender que nós precisamos entregar a nossa vida no controle para Deus. Nós precisamos deixar que Deus venha nos guiar, que Deus venha nos orientar, que Deus venha nos mostrar o caminho. E como é que eu faço isso, pastor? Orando, buscando intimidade com Deus, deixando que o Espírito Santo venha falar conosco. Mas como é que eu vou saber quando é que é Deus que está falando comigo? Quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós nos consagramos, mais sensíveis nós ficamos à voz do Espírito Santo. E quando Deus falar conosco, nós vamos saber que é Ele que está falando conosco. Aleluia. Seja em sonho, seja através de uma palavra, seja através de um louvor, seja através de qualquer coisa, porque Deus pode falar de várias formas na nossa vida. Mas nós vamos estar sensíveis à voz dEle e vamos entender o que Ele quer nos dizer. Aleluia. Tem muita gente que Deus fala muito através de sonho. Mostra muita coisa através de sonho. Deus usa pessoas aqui na terra como profetas. Usa sim. O pastor Joel, que esteve aqui domingo, foi um homem que foi muito usado em profecia para falar comigo, com a minha esposa, com o Cristiano. Só que ele é homem, muitas vezes ele pode falar alguma coisa da carne, pode também. Só que se nós estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós vamos discernir se é Deus falando conosco ou não. Deus pode tomar a pastora para falar com qualquer um aqui na igreja, pode tomar um outro irmão. Agora, se eu não estiver sensível à voz do Espírito Santo, como é que eu vou discernir se aquilo ali está vindo de Deus
a da carne. Então nós precisamos buscar em oração. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Por isso que Deus fala: ei, Jacó, te levanta, sobe, vai a Betel, vai à casa de oração, vai à casa do Pai. Aleluia. Vai me buscar. Vai lá que eu quero ter intimidade contigo. Deixa eu guiar a tua vida, deixa eu te mostrar o caminho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí Deus vai dizer para Jacó assim, ó: Jacó, levanta, sobe, vai a Betel e habita ali. Vocês sabem o que significa a palavra habitar? É fixar residência, é fixar raízes, é criar raiz naquele lugar, é criar raiz na presença de Deus, é saber que você está no lugar certo. Infelizmente hoje tem tantas pessoas que ficam pulando de galho em galho, de igreja em igreja. Porque lá o pastor grita muito, porque lá na outra ele fala muito baixinho, porque lá tem pouca gente, porque lá tem muita gente, porque lá é isso, lá é aquilo. Então eu não achei ainda o meu lugar, então eu fico pulando de galho em galho. Nós precisamos fixar raízes na presença de Deus, porque senão nós corremos o risco do quê? De acabar fazendo o que a pastora falou aqui antes, de começar a ficar em casa, achar que não precisa estar na igreja, que não precisa estar congregando, e daqui a pouco nós vamos esfriando a nossa fé, e quando nós vemos, nós estamos tão longe da presença de Deus, que o inimigo vem e dá uma rasteira e já era. Então Deus está falando para nós essa noite: habita na casa de Deus. Aleluia. Habita em Betel. Aleluia. Fixa as tuas raízes na minha presença. Fixa a tua adoração na minha presença. Glória a Deus. Não deixa o inimigo te tirar da minha presença. Não deixa o inimigo soprar no teu ouvido que tu não é capaz. Não deixa o inimigo soprar no teu ouvido fofocas. Não deixa o inimigo jogar na tua cara o passado. Não deixa o inimigo jogar na tua cara e dizer assim: não adianta, tu está indo para a igreja, tu está orando, tu está buscando, mas não está acontecendo nada. Se não aconteceu ainda, porque ainda não é o tempo de Deus, porque no tempo de Deus, na hora certa, no dia certo, Deus vai colocar na tua mão aquilo que tu tens buscado, aquilo que tu tens clamado, aquilo que tu tens colocado na presença dEle. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus Cristo. Um dos grandes defeitos da gente é não reconhecer as bênçãos de Deus que Deus nos dá, que Deus coloca nas nossas mãos. E aí a gente começa a dar lugar para os questionamentos, para as dúvidas. A gente começa a duvidar: será que é Deus? Será que isso é de Deus? Será que vai acontecer? Será que Deus está me ouvindo na minha oração? Sabe quando Deus não vai te ouvir na tua oração, na tua angústia? Quando a tua oração não for sincera perante Ele. Verdade. Ou quando na tua oração tu estiver desejando algo de mal para o teu irmão. Aí eu posso afirmar para ti que Deus não vai ouvir a tua oração. Agora, se você se colocar na presença de Deus com o coração aberto, com o coração quebrantado e sincero, Deus ouve a tua oração. Aleluia. Mesmo que tu não tenha forças para orar, que tu dobre os teus joelhos e simplesmente chore, Deus vai saber o que tu está pedindo para Ele através do teu choro, através do teu gemido, através do teu clamor. Aleluia. Porque Ele é um Pai zeloso, Ele é um Pai misericordioso, Ele é um Pai que cuida. Se nós cuidamos dos nossos filhos, como nós cuidamos, se nós nos preocupamos com nossos filhos, como nós nos preocupamos, imagine Deus.
que chegou a entregar o seu filho numa cruz, para morrer uma morte de cruz, para salvar a gente, pecadores, do pecado, da morte. Aleluia. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. E no tempo certo, Deus vai abençoar você. Amém. Só não esqueça de agradecer por tudo que Ele já tem feito na tua vida. Não esqueça de agradecer pela tua família, pelo teu trabalho. Não esqueça de agradecer porque tu acordou mais um dia e tem mais um dia pela frente. Não esqueça de agradecer pelo calor, pelo frio, né, Rodrigo? Porque tudo vem de Deus. Se não fosse assim, Deus não teria feito dessa forma. Então sejamos gratos, não sejamos murmuradores. Não vamos murmurar antes do tempo. Se nós começarmos a murmurar, nós não vamos receber. Assim como aquela geração que murmurou lá no deserto, não entrou na terra prometida. O que impediu aquela geração de entrar na terra da promessa foi a murmuração deles. Foi adorar outros deuses. Foi colocar a fé deles em outros deuses. Olha só, Moisés se retira do povo e vai para o monte e fica 40 dias no monte, porque lá Deus falou para ele as leis, onde ele escreveu nas tábuas das leis. Só que quando ele volta, ele encontra o quê? Um bezerro de ouro que eles tinham forjado para que eles pudessem adorar. Depois de tudo que Deus estava fazendo por ele, das provas que eles tinham que Deus era real no meio deles, eles tiveram a coragem de murmurar para Arão, irmão de Moisés, que eles precisavam de um Deus para eles adorarem, um Deus que eles pudessem ver. E por causa da desobediência daquele povo, eles acabaram perdendo a promessa. Quantos aqui querem perder a promessa de Deus? Então sejamos obedientes à voz dele. Amém. Sejamos obedientes à voz de Deus nas nossas vidas. Amém. Aleluia. Aleluia. Que Deus. E a última ordem que Deus dá para Jacó, o que ele fala? Levanta, sobe, vai a Betel, habita ali, fixa as tuas raízes lá e edifica ali um altar. Aleluia. Aleluia. Glórias a Ti, ó Pai. Sabe o que Deus quer dizer para nós nessa noite com isso aqui? Deus quer ter relacionamento de edificação com cada um de nós. Aleluia. Quando ele fala edifica ali um altar, ele não está falando de um púlpito, ele não está falando de 4 paredes de pré-moldado, ele não está falando de uma igreja, ele não está falando de nada disso. Ele está dizendo assim, ó, fixa ali a tua residência e estabelece ali um altar, constrói um altar de adoração, constrói um altar de oração na minha presença. Lógico que nós precisamos da nossa igreja para estar congregando, para estar nos unindo com os nossos irmãos, para estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui, adorando ao nome dele, mas nós precisamos construir um altar na presença de Deus, para onde a gente possa estar todos os dias oferecendo para Deus o nosso melhor, a nossa adoração, a nossa oração, o nosso clamor, o nosso agradecimento a Ele. Amém. Aleluia. É isso que Deus estava falando para Jacó naquele momento, e é isso que Ele fala para nós nessa noite. Ei, constrói o teu altar de intimidade comigo. Hoje está na hora de você construir o seu altar de adoração, o seu altar de oração, o seu altar de intimidade comigo, para que você seja mais íntimo na minha presença, para que eu possa falar contigo, filho. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus fala conosco nos mínimos detalhes. Construir o altar é construir um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade,
Um relacionamento onde tu chega na presença dele, tu dobra os teus joelhos, fecha os teus olhos e diz assim: ó Pai, eu preciso de ti. Paizinho, ouve a minha voz, porque hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste, Pai, hoje o dia foi pesado, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pai, hoje eu não consigo orar, Senhor. Então eu sei que tu conhece o meu coração e pode ter certeza que o Pai vai te consolar. Aleluia. Aleluia. É esse altar de oração que a gente precisa construir com o nosso Pai. É esse altar de intimidade que a gente precisa ter com Deus. É essa intimidade que nós precisamos buscar. Aleluia. A partir daí a nossa vida vai ser transformada. Amém, Jesus. Aleluia. A partir daí começa a existir libertação. Começa a existir transformação. Nós construímos um altar, o altar de intimidade, é nós oferecermos a nossa adoração sincera ao Pai, aquela sem reserva, aquela que vem lá do fundo da alma, aquela que vem de lá do fundo do coração, e a gente abre a nossa boca e entrega para o Pai com a maior sinceridade. Aleluia. Aleluia. Edificar um altar para Deus é ter dentro de nós um lugar reservado para Ele. Aleluia. É ter um lugarzinho reservado para o Pai. Aquele lugarzinho que só Ele conhece. Que só Ele pode chegar lá. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. E como a gente já falou aqui, Deus muda o nome de Jacó. O anjo diz para ele: a partir de hoje tu não te chama mais Jacó. A partir de hoje o teu nome é Israel. Aleluia. Aleluia. Naquela época, amados, o nome de alguém era algo muito importante. Hoje o nome da gente serve sim para a gente diferenciar uma pessoa da outra, para a gente conhecer, porque todos nós temos que ter um RG, um número de identidade, um CPF, algo que nos identifique. Só que aquela vez o nome de uma pessoa falava da característica dela, falava do passado dela, falava da origem dela, falava muito dela. Tanto que vários e vários nomes bíblicos, se a gente for buscar a tradução do nome, vai ter lá, igual a Jacó. Jacó é o quê? Aquele que trapaceia. Aleluia. Só que Deus mudou o nome de Jacó. A partir daquele momento, ele passou a se chamar Israel. Aleluia. Fortaleza, indestrutível. Glória a Deus. Aleluia. Jacó foi um homem que foi 100% correto na presença de Deus? Não! Jacó errou, Jacó pecou, Jacó fez um monte de coisa errada, ele enganou, ele roubou o sogro, roubou o irmão, fez um monte de coisa errada. Mas ele se colocou na presença de Deus, e o que Deus falou para ele? A partir de hoje tu não te chamarás mais Jacó. A partir de hoje tu não é mais aquele que engana. A partir de hoje tu é o que? Fortaleza. Tu é o indestrutível. Porque hoje eu estou te abençoando. Aleluia. E se nós tomarmos essas atitudes na nossa vida, se nós nos colocarmos, se nós nos levantarmos na presença de Deus, nós tomarmos uma nova postura essa noite, se nós buscarmos a presença de Deus como Deus quer que nós busquemos, Ele vai mudar o nosso nome. Ele vai mudar a nossa história. Ele vai dizer assim para nós assim: ei, a partir de hoje tu não é mais o que tu era antes. A partir de hoje tu vai mudar. A partir de hoje tu vai ser fulano de tal. A partir de hoje tu vai ser vencedor. Tu vai ser vitorioso na minha presença. Tu vai ser abençoado. Aleluia. Atitude, nova postura. Glória
Glória a Deus. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Isso é o que traz transformação para nossas vidas. Nós temos exemplos aqui no nosso meio. Aleluia. E não são poucos. Glórias a Deus. Mas para isso é preciso o quê? Atitude, nova postura. Tem que ter querer, tem que ter entrega, tem que ter devoção, tem que ter adoração, tem que ter intimidade com o Pai. É preciso traçar um caminho novo, é preciso uma busca com o Pai, é preciso estabelecer um altar de oração dentro de nós, é preciso fixar a raiz na presença de Deus, é preciso querer que Ele venha mudar a nossa vida. Aleluia. Deus mudou o caráter de Jacó, Deus mudou o nome de Jacó, Deus mudou a vida de Jacó, Deus transformou Jacó em pai de nações, Deus transformou Jacó naquele que deu a descendência para a vida de Cristo, porque Deus é fiel, Deus cumpre as suas promessas, aleluia, e se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Então persevere, busque, continua orando, continua glorificando, continua agradecendo para Ele, mesmo que tu não tenha recebido ainda. Agradeça ao Pai como se tu já tivesse recebido aquilo que tu busca. Amém. Seja voz profeta do teu próprio propósito. Usa a tua boca para abençoar e não para amaldiçoar. Glória a Deus. Acorda de manhã, levanta e diz assim, ó, o meu dia hoje vai ser uma bênção. A minha vida de hoje para frente vai ser uma bênção. O meu filho é uma bênção, minha esposa é uma bênção. O meu trabalho é uma bênção. Mesmo que não seja, mas profetiza sobre a tua vida. Se é isso que tu está buscando, agradeça por aquilo que tu está buscando, mesmo antes de ter recebido. Aleluia. Glória a Deus. Coloca de Aleluia, pé. Deus lindo.